Voltamos com o programa Diálogo Aberto e neste segundo bloco nós vamos falar sobre a importância de se manter em movimento e a prevenção contra a queda de idosos. E para comentar sobre o tema, nós recebemos a fisioterapeuta especialista em cuidado com a pessoa idosa, Xiaomin. Doutora, seja bem-vinda. E depois da pandemia, a gente tem observado que os idosos, alguns estão com medo de sair de casa, permanecem dentro de casa. Isso traz alguns riscos para a saúde, né, doutora? Sim, exatamente. Nós sabemos a importância do idoso de ele se manter ativo, uma vez que essa atividade física é fundamental para garantir o envelhecimento saudável. Dentro do contexto da pandemia, foi muito importante que esses idosos eles se mantessem em casa por causa do vírus, que poderia fazer com que eles se infectassem e viessem a adquirir, a doença da Covid-19. Contudo, atrelado a isso, houve também outras repercussões. Foram idosos que ficaram em repouso, não puderam mais sair, não puderam mais fazer atividade física, por vezes tiveram outros acometimentos como ansiedade, depressão e fizeram com que eles ficassem mais restritos mesmo em casa, fazendo com que houvesse um declínio funcional. Dentro do conceito de saúde da pessoa idosa, nós temos que, para o idoso ser considerado saudável, ele precisa ter a capacidade de conseguir exercer as suas atividades de vida diária. O que seria isso? Esse idoso conseguir tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, conseguir se transferir da cama, levantar, andar, deambular. E essas atividades, com a falta de atividade física, com a falta de força, começam a ser comprometidas. Doutora, tem um dito popular, na verdade, que os idosos costumam dizer: olha, se eu não me movimentar, eu vou atrofiar. Ou então, eu estou muito dentro de casa, eu vou ficar atrofiado. Isso, quando a gente fala cientificamente, isso é válido mesmo? Isso acontece? Sim, é muito pertinente. Sabe-se que quando há uma redução desse nível de atividade física, esse idoso ele começa a perder fibras musculares e começa a enfraquecer. Essa atrofia, que muitas vezes é dita popularmente, nós chamamos de sarcopenia. Então, os idosos eles podem ficar sarcopênicos, onde há essa redução da massa muscular e, por vezes, substituição ou aumento da massa gordurosa de tecido adiposo, que prejudica imensamente a força desse idoso. E quando essa força é prejudicada, doutora, a gente pode estar falando também de um aumento de dores, vamos dizer assim, na terceira idade? Pode sim, pode, porque acaba que uma coisa influencia a outra. Dentro da saúde da pessoa idosa, nós costumamos dizer que é como se fosse um ciclo. Então, a partir do momento que há uma redução da massa, aquele idoso que antes saía sozinho, ia ao supermercado sozinho, tinha suas atividades de forma ativa mesmo, independente, acaba ficando mais restrito. Então, ele acaba ficando mais tempo no sofá. São aqueles idosos que nós costumamos ver todo o tempo mais olhando a TV, aumentando o seu tempo de atividade sedentária, que seria ficar sentado, deitado. Com isso, vem um aparecimento de dores, porque aquele idoso ele fica muito tempo sentado, às vezes de mau jeito, às vezes acaba dormindo numa posição inadequada, e aí começa o surgimento de dores. Com essas dores, ele deixa ainda mais de se movimentar, começa a ter o isolamento social e torna-se um ciclo vicioso.
E além dessas dores, doutora, que outras consequências essa sarcopenia e essa falta de movimentação pode trazer também na vida da pessoa idosa? Dentro das consequências que a sarcopenia pode causar e a falta de movimento como um todo, nós sabemos que, por vezes, repercutem de forma biopsicossocial, que a gente fala, tanto no aspecto físico, né, que nós já citamos, de perda de força muscular, redução da atividade física, mas também psicológica. Aquele idoso ele começa a ter medo de cair e o próprio medo de cair é um dos maiores fatores para o idoso cair. Aquela ansiedade faz com que ele caia assim. Nós temos fatores também emocionais, porque nós sabemos que a ansiedade ela pode ser muito combatida com a prática de exercício físico. Então, aquele idoso que fica muito tempo parado, ele pode também ficar deprimido, tendo em vista que durante ele ser mais jovem, ele tinha uma vida bem ativa e com o passar do tempo essa vida vai se tornando mais inativa e trazendo essas repercussões psicológicas. Você falou num ponto bem importante, doutora, que é a questão das quedas, né? Essa falta de movimento, ela pode aumentar, digamos assim, esse número de quedas na terceira idade? Pode sim. Por diversos fatores. Dentro das quedas, primeiramente é muito importante a gente entender o que seria o processo de queda, né? A queda é um evento que ocorre de forma repentina, abrupta, em que faz um indivíduo que estava em um nível cair para um nível abaixo do que ele se encontrava. E existem diversos fatores também para ocasionar essa queda, como esses fatores físicos que a gente citou, de redução de força, que são fatores intrínsecos ao indivíduo. Esses fatores intrínsecos são aqueles que estão dentro do próprio organismo do idoso. Então, pode ser essa falta de força, pode ser uma falta de equilíbrio, aquele idoso que ele até tem força para levantar, mas ele se desequilibra com facilidade, precisa estar segurando na mão de alguém para conseguir se deambular ou precisa de um dispositivo auxiliar para a marcha. E também tem fatores, por exemplo, como a visão. Às vezes o idoso possui equilíbrio, possui força, mas ele não consegue enxergar o chão e acaba pisando num buraco, tropeçando, caindo. E é muito comum o idoso, ao longo do tempo, possuir algum distúrbio visual, né? A gente tem catarata, glaucoma, então tudo isso influencia na queda. Essas quedas elas podem prejudicar bastante a qualidade de vida desse idoso, né, doutora? Sim, com certeza. Prejudicam a qualidade de vida não apenas em aspectos físicos, até mesmo a dinâmica familiar pode ser alterada. A gente sabe que a queda é uma das principais causas de morte também dentro da população idosa. E aí, quando não gera contusões simples, né, que é algo mais leve, pode também gerar fraturas, hospitalizações. Por vezes, o paciente idoso ele vai para o hospital por conta de uma fratura e às vezes complica por alguma outra comorbidade. O familiar ele tem que mudar a dinâmica daquele idoso, porque aquele idoso que antes de cair às vezes conseguia fazer as suas atividades, depois acaba ficando com medo, fica mais dependente. Por isso a importância de uma intervenção realmente efetiva para esses idosos que caem. Porque não necessariamente no evento pós-queda, o idoso ele tem que ficar dependente. É possível trazer de volta e à tona essa independência da pessoa idosa. E essa independência, doutora, ela passa primeiramente, claro, pela busca
de um profissional para reabilitar esse idoso que caiu, né? Exato, exato. É de extrema importância a busca da equipe profissional como um todo. No caso, o fisioterapeuta, ele é um dos principais responsáveis em avaliar o idoso, tanto no período antes de acontecer o evento, em protocolos de prevenção de quedas, por exemplo, onde é possível analisar aqueles aspectos que a gente comentou: equilíbrio, força, amplitude de movimento, reações do idoso perante a perturbações externas, e trabalhar em cima disso para que não ocorra o evento. Contudo, a gente sabe que às vezes acontece o evento, né? E aí também é importante a atuação na intervenção de reabilitação. É importante a procura, por exemplo, do médico também, quando há esse evento de quedas. É muito importante porque ele vai fazer o diagnóstico se houve ou não fratura, e às vezes há indicações cirúrgicas ou não. Então, essa equipe multiprofissional é muito importante. Atualmente também vê-se a necessidade, às vezes, até de uma intervenção psicológica, naqueles casos de idosos que ficam com medo de cair e adquirem ansiedade, querem ficar em isolamento social mesmo, preso de casa, às vezes adquirem síndrome do pânico. Então, quando nós falamos da saúde da pessoa idosa, é válido ressaltar que há uma necessidade da intervenção da equipe multiprofissional, e que esses profissionais eles sejam capacitados dentro da gerontologia, que é a área da saúde que atende a pessoa idosa, que são os profissionais que estudam especificamente essa população. Também é válido ressaltar que quando um idoso, ele cronologicamente se torna idoso, né, no Brasil e nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos a partir dos 60 anos, é importante que haja uma avaliação multidimensional. Uma avaliação global, é como se fosse um check-up que faz no médico. Sempre na medicina, no início do ano, assim, os idosos costumam fazer os exames gerais, exame de sangue, cardiológico, para ver como aquele idoso está na parte laboratorial, de imagem e tudo. Mas fisicamente também é possível fazer esse exame, por meio da avaliação multidimensional dentro da fisioterapia também, em que a gente avalia aspectos motores. Essa avaliação, doutora, é um ponto importante, né? Esse protocolo de prevenção, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa nessa prevenção, a gente pensa, vamos retirar os obstáculos de casa, que são importantes, mas a gente tem ações que podem ser feitas não só em casa, mas também com o paciente, não é? Sim, sim. Você falou de um ponto muito importante. Além das ações intrínsecas que eu detalhei um pouco mais, nós temos essas extrínsecas, que seriam ações mais ambientais, externas ao indivíduo. Então, por exemplo, conscientizar os idosos acerca de iluminação, de ter cuidado com o cachorro, ter cuidado com o tapete, ter cuidado com o próprio calçado que ele vai utilizar, faz toda a diferença. Mas dentro do protocolo que você falou, de intervenção para prevenção de queda, primeiramente, ele é baseado nessa avaliação. Nós fazemos de forma geral uma anamnese para saber a história daquele idoso, comorbidades, quais são os diagnósticos que ele possui. Porque dentro desse diagnóstico a gente já pode identificar fatores de risco. Por exemplo, se o idoso ele tem um glaucoma, a gente já fica em alerta para identificar quais são as possíveis dificuldades daquele idoso diante de ter essa limitação visual. Então, se é um idoso que ele tem glaucoma, eu já faço treinamentos
envolvendo a conscientização da limitação visual e trazendo consigo por exemplo, algumas marchas com obstáculos, para ver se ele consegue identificar. É muito importante a atuação em conjunto com o oftalmologista para ver graus, para ver se há uma limitação de ele realizar a atividade ou não. Nós temos a avaliação, por exemplo, da força, onde o fisioterapeuta avalia o nível, se está fraco, se está regular, ou se está normal a força muscular. E se ele tiver com alguns grupos musculares específicos mais fracos, realizar o fortalecimento, sempre tentando deixar aquele idoso o mais independente possível. Essa é sempre a nossa meta, tornar aquele idoso independente, fazer com que ele levante sozinho, consiga andar sozinho, a partir principalmente dos exercícios resistivos. Se é algum idoso que possui um problema de equilíbrio, treinar esse equilíbrio, colocando ele, por exemplo, em superfícies mais instáveis, porque principalmente aqui em Belém, o idoso ele precisa tomar um cuidado redobrado com a questão da chuva. É muito comum ter chuva e aí o piso fica escorregadio, né? E aquele idoso vai andar, acaba escorregando e cai. Estratégias que visem tentar ver cada lacuna e onde ele pode ter um declínio funcional e tentar intervir da melhor forma possível. Também nós trabalhamos treinando o idoso na seguinte situação: se ele cair, o que ele faz? Isso é importante, né? Porque, por exemplo, às vezes o idoso cai e nem sempre vai ter alguém para lhe ajudar. Então, a importância de também fazer um treinamento com o idoso de, por exemplo, como ele sai do chão, ou mesmo como um cuidador consegue tirar aquele idoso do chão, ou quais são os casos que é melhor eu não mexer naquele idoso e buscar auxílio médico de forma imediata. São uma das principais intervenções que a gente faz dentro desse trabalho. Você falou no ponto importante também, doutora. Inclusive, o idoso que nos acompanha pode ter aquela certa resistência e mesmo teimosia, né? De retirar o tapete da casa porque é bonitinho, de evitar, por exemplo, o quintal nesse período de chuva. Essa conscientização também é fundamental para prevenir essas situações, né, doutora? Sim, é fundamental, porque apesar de ser algo que tem um vínculo afetivo para o idoso, às vezes é um tapete que ele ganhou de algum parente, mas pode se tornar um risco, principalmente em casa, porque em casa é um ambiente seguro para o idoso. Então, por vezes, é um ambiente que ele nem presta atenção muito onde vai pisar, como vai pisar. Diferente do idoso que vai para a rua, ele já fica mais em alerta. Tanto é que é muito comum os idosos caírem em suas próprias casas. Muito comum no banheiro, em estruturas. Então, fazer com que aquela casa se torne, sobretudo, funcional no sentido de melhor, de alguma forma melhor para ele conseguir andar, às vezes com barras laterais no banheiro para ele conseguir levantar depois do vaso. Evitar, por exemplo, no boxe do banheiro, às vezes são estruturas de vidro que são extremamente perigosas em um caso de queda, né? O idoso às vezes escorrega, bate a cabeça, o vidro pode quebrar, trazer alguma lesão muito séria. Então é muito importante vocês, idosos, principalmente cuidadores, que têm mais um poder dentro da casa, conscientizar o idoso e trazer mudanças para que
sejam evitados riscos maiores. Quando a gente fala desse processo de fortalecimento, doutora, a gente não tem ali uma contraindicação, claro, dependendo de cada paciente, mas tem várias modalidades que esse idoso pode procurar, né? Desde o pilates ali, o exercício na água, enfim, tem várias modalidades, né? Sim, existem diversas modalidades de exercício. Eu sempre digo assim, que é muito importante que esse idoso, ele consiga fazer principalmente o exercício resistido. Por quê? Porque a partir dele é possível com que esse idoso ele evite o processo de sarcopenia, que foi o que a gente falou, que seria a famosa atrofia muscular. Então, fazendo com resistência, seja numa academia, seja na fisioterapia, de forma preventiva, às vezes com halter, caneleira. Dentro da própria estrutura de academia, é possível fazer também a musculação terapêutica, fazendo com que haja esse estímulo maior dos músculos para a produção mesmo de força e também estímulo da mineração óssea. É fundamental. Mas também outras modalidades, por exemplo, caminhada se torna muito importante para o idoso, porque é uma das modalidades, o exercício cardiovascular, né, que envolve esse sistema cardiovascular. Caminhada, dança, fazem com que haja uma redução de doenças como hipertensão, diabetes, dos riscos dessas doenças. Agora a gente volta também naquela necessidade de procurar uma avaliação física antes de fazer uma modalidade dessa para evitar alguma lesão, né, doutora? Exato. Antes da realização do exercício físico, se torna necessário fazer a avaliação. A avaliação é fundamental, ela vai guiar, às vezes guia até no tipo de exercício que o fisioterapeuta vai escolher. Por exemplo, eu sempre na avaliação pergunto, existe algum exercício que você não gosta de fazer? E aí os idosos já falam, eu não suporto caminhar. Aí para que eu vou botar o idoso para caminhar? Então eu digo, então bora fazer uma bike, um cicloergômetro ali, e a gente tenta adaptar para fazer com que esse idoso ele tenha uma maior adesão àquele exercício, né? Porque o que é mais importante mesmo é que ele consiga fazer esse exercício de forma constante. Às vezes, o fisioterapeuta, o profissional de educação física estuda, faz milhares de pós-graduações e tudo, e perde a sensibilidade de ouvir o que a pessoa gosta para conseguir fazer com que aquela intervenção ela seja mais efetiva. Às vezes não adianta de nada, a gente pode pegar o melhor exercício, se o idoso não gostar e não aderir, ele não vai ter o resultado ideal. Então essa sensibilidade de conseguir avaliar a pessoa idosa, escutar o que ela gosta, saber negociar também é muito importante. A gente, por vezes, vai atender uma pessoa, principalmente quando se trata da pessoa idosa, muito mais experiente, de anos de vida, do que a gente. Aí eles chegam, esse jovenzinho vem querer mandar em mim? Não, eu não vou fazer. Então, saber se comunicar, ter o jogo de cintura de, tudo bem, a senhora não vai fazer esse, mas faça esse. Hoje a senhora não vai fazer, mas na próxima sessão vamos tentar. É muito importante para o tratamento deles. E respeitar os limites também, né, doutora? Porque às vezes, vou começar a caminhar, não, vou fazer 1 hora de caminhada, meia hora de caminhada. Acho que dando esses pequenos passos, isso garante uma adesão melhor também. Né? Exatamente. Sempre começar de forma gradual. É muito importante essa progressão, ela ser feita ao longo do tempo, até para que o idoso ele consiga ter uma confiança. Porque a gente sabe que o exercício físico,
por vezes ele não foi muito divulgado antes. É muito algo que tem sido divulgado cientificamente, estimulado agora. Então, às vezes, em uma avaliação, o fisioterapeuta ele pode até pensar assim, não, ele dá conta, avalia a força dele, ele consegue fazer. Mas o idoso, por questões mais psicológicas, por ser algo novo, acaba tendo um estranhamento. Então, respeitar essa percepção do esforço da pessoa idosa é fundamental. Tanto essa percepção do esforço, quanto a avaliação ao longo da sessão hemodinâmica. Poucas pessoas sabem, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, uma sessão de fisioterapia, é muito importante nós avaliarmos pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e a própria percepção do esforço, como a gente comentou. E ir fazendo isso, dependendo do idoso, também ao longo da sessão de fisioterapia, porque muitos deles possuem comorbidades. Eu atendo idosos que são cardiopatas, atendo idosos que são hipertensos, então nem sempre a própria percepção do idoso é suficiente para a gente avaliar se um exercício ele pode estar sendo realizado de forma gradativa ou não. Às vezes o idoso diz, eu estou bem, aí eu vou verificar, a frequência está altíssima para o basal dele, ou saturação está muito baixa. Então, todo cuidado para atender esse público é pouco. Doutora, qual a importância das famílias nesse processo, né? Como é que as famílias podem não só acolher, mas estimular também que esse idoso permaneça em movimento? Nossa, é muito importante mesmo. A atuação dentro do processo de incentivo a ter um envelhecimento saudável, a conseguir manter-se ativo, familiar é fundamental, porque acaba que o idoso, infelizmente, tem uma certa dependência ao longo do tempo. Então, por exemplo, se é um idoso que vai fazer uma musculação, nem sempre ele vai conseguir sozinho. Ele depende, às vezes, da família para levar ele ao local, seja de fisioterapia, seja na academia, seja no pilates. Ele precisa, às vezes, daquele familiar para conseguir avaliar também o processo de evolução. Porque, por exemplo, nós como profissionais da saúde ou mesmo os profissionais de educação física, ficamos no máximo 1 hora com o idoso. A gente passa o exercício, avalia, faz toda a anamnese, faz a intervenção, mas quem fica com aquele idoso o resto do dia inteiro é a família. Então, às vezes, não adianta de nada eu fazer o exercício, alongar, botar ele para fazer esteira, musculação. Chegar em casa, ele fica deitado o dia todo, fica só vendo TV, fica sedentário, não se alimenta bem, não dorme bem. A gente sabe que a saúde, ela precisa ser vista como um todo, né? Com aspectos multifatoriais, físicos, emocionais, ambientais, sociais. O papel tanto da família quanto dos amigos, de socialização, são coisas que tornam aquele idoso com uma motivação maior. Então, essa motivação é fundamental até para dar mais sentido à vida da pessoa idosa. Doutora, para a gente encerrar, felizmente, nosso bate-papo, queria que você desse um recado, né, para quem nos acompanha, para reforçar essa importância de se manter em movimento. Bem,
É muito importante que a pessoa idosa, ela realize esse movimento. Por quê? Porque a partir do movimento, nós temos diversos benefícios. Benefícios esses, tanto nos aspectos físicos, esses idosos que conseguem fazer exercício de forma ativa, constante, têm um maior ganho de força muscular, melhor coordenação, melhora o equilíbrio, mas também o exercício traz consigo benefícios em aspectos cognitivos. Hoje em dia já tem estudos que mostram que a prática de exercício físico, ela está associada à prevenção de Alzheimer. Há áreas no cérebro que são estimuladas, que fazem com que aquele idoso ele produza mais neurônios e consiga preservar mais a memória. A gente sabe que o movimento ele também atua no humor, por meio da liberação de hormônios, endorfinas. Então, nós temos de recado assim mesmo fundamental. A gente vai precisar de qualquer forma de exercício, ou como prevenção ou como reabilitação. Então, que seja como prevenção de algum agravo. Perfeito, doutor. Antes da gente encerrar, quem quiser lhe acompanhar, pode acessar as redes sociais. Pode sim. Eu tenho o Instagram profissional, que ele é @xiaominyu.fisioterapeuta. Lá eu produzo conteúdos explicativos, falando de situações da pessoa idosa, mostrando atendimentos, mostrando ideias do que pode ser realizado. E gosto muito de dialogar com pessoas, cuidadores, então fiquem à vontade, quem quiser seguir, vocês podem ajudar. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima quinta-feira aqui na Rede Nazaré de Televisão. Até já.